Alô, alunos do Vem Diploma, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão aí? Todo mundo bem? A família com saúde? Rumo ao sucesso? Professor Lauro voltando aqui mais uma vez para ajudar vocês no objetivo pessoal, profissional, né, nessa caminhada aí que é sucesso garantido. Hoje eu vou trazer mais duas questões, ambas que tratam do folclore brasileiro. O nosso folclore ele é muito rico, né? E na data do dia 22 de agosto é comemorado, né, no Brasil o Dia do Folclore. O folclore que é a junção, né, de elementos tradicionais da cultura portuguesa, indígena e africana. O nosso folclore ele é muito rico, né? E a gente tem como exemplo o Bumba Meu Boi, a Mula Sem Cabeça, o Curupira, são alguns dos exemplos, né? O nosso folclore ele vai se manifestar na dança, na música, nas festas, na culinária. E um detalhe é que o nosso folclore brasileiro ele tem sempre um conto, um mito, uma história com personagens sobrenaturais. Uma das nossas questões, que é a questão 33 da prova de 2019, trata justamente do boi bumbá. Essa história, esse folclore do boi bumbá, ele pega principalmente o norte e nordeste do Brasil. E em cada regiãozinha dessa parte brasileira, a gente tem uma história contada. A mais tradicional conta que um boi foi morto, né, e esse boi ressuscitou. Dois escravos, né, um casal de escravos, que seria o Francisco e sua esposa. A sua esposa estava grávida e ela estava com um desejo de comer a língua do boi. Então esse escravo, Francisco, né, o nome da esposa dele era Quitirina, esse escravo, para agradar a vontade da sua esposa grávida, foi até o pasto do seu senhor e matou o boi mais bonito. O senhor, sabendo que o boi que ele mais gostava foi morto, mandou, né, que pegassem a carcaça desse boi e levassem até um pajé. E esse pajé acabou ressuscitando esse boi que era o preferido do dono dos escravos, né? Então a questão 33 já traz de cara a imagem, né, do boi bumbá, que é uma festa tradicional, principalmente na região do Maranhão, mas não só no Maranhão, no norte, nordeste todo. Tá? E essa festa do boi bumbá vai ser exemplificada no teatro, na música, na dança. É como se fosse um pedacinho do carnaval. Eles vão montar um boi lá todo colorido, com tecido, com madeira, e uma pessoa fica dentro, né, dessa carcaça artesanal do boi, praticando a festa. Então ele põe no título: o boi, né, o Bumba Meu Boi do Maranhão, é uma celebração múltipla que congrega diversos bens associados, como as performances dramáticas, musicais, coreográficas, associadas aos bordados do boi e a confecção de instrumentos musicais artesanais, entre outros. Quanto ao festejo apresentado, sua identificação como patrimônio brasileiro diz respeito à valorização da... Um detalhe, pessoal, que o nosso folclore ele vai se manifestar das tradições populares, tanto dos africanos quanto dos indígenas e também dos portugueses. A mistura dos elementos culturais populares desses povos, dessas etnias, fazem com que o nosso folclore ele seja bem rico, né? Bem heterogêneo. Heterogeneidade que é uma marca também do brasileiro, né? A gente aqui não pode falar que é uma raça pura, nós somos a mistura do índio, do africano e do português. Então, quanto ao festejo apresentado, sua identificação como patrimônio brasileiro diz respeito à vida aristocrática. Aristocracia, pessoal, significa o governo na mão de poucos. Quem são esses poucos? A elite. E dos costumes antigos? É uma tradição antiga, porém não mostra a vida aristocrática. Identidade popular e das tradições culturais. Perfeito! O nosso folclore é um exemplo, né, da nossa tradição, da nossa cultura, da herança do africano, do indígena, do português. Sociedade rural e da exploração do sertanejo? Sim, a gente sabe que o sertanejo ele sempre foi explorado, só que no caso da questão não faz sentido. Influência colonial e dos valores conservadores? Não dos valores conservadores, mas dos valores das camadas mais humildes, das camadas populares. Então, prova de 2019, questão 33, alternativa correta, letra B.
Indo para a questão 34 da prova de 2018, tem o seguinte enunciado: em várias partes do Brasil, as danças folclóricas sobrevivem e são fundamentais sociologicamente. As danças folclóricas e regionais, que geralmente aconteciam nos fins das colheitas, são bons elementos para se ensinar os costumes, histórias orais e mesmo sobre épocas de plantio de algumas regiões. O folclore é a expressão da identidade de um povo, de uma região, de um país, na medida em que o folclore ele destaca a individualidade dos membros do grupo e do seu espaço? Não. Privilegia grupos sociais com origem étnicas ou raciais comum? Não. Ele expõe as diferenças entre as diversas classes sociais de uma mesma região? Não, pessoal. Simboliza a ligação dos indivíduos com o meio cultural em que vivem? Sim. Então a questão 34, a alternativa correta, a letra D. O folclore é uma expressão de uma tradição, é a expressão de um costume, né, da cultura de um povo. O nosso folclore aqui ele é riquíssimo, né? Ele tem essa marca, né, de ser heterogêneo, de juntar elementos de Portugal, do africano e do indígena, né? Então, sempre lembrar da mula sem cabeça, do saci, da cuca, do curupira. Então, são alguns dos exemplos aí. Espero que vocês tenham compreendido. Grande beijo, grande abraço. Não deixe de curtir, compartilhar, que o sucesso é garantido. Muito obrigado. Valeu!